E aí galera, é o seguinte, antes da gente começar o vídeo, eu tenho algumas coisinhas pra explicar pra vocês, porque esse vídeo ele acabou dando um pouco de trabalho pra fazer, porque eu pretendo falar sobre todos os planetas do sistema solar. E isso acaba sendo complicado porque tem muita coisa pra falar sobre todos. Então, pra facilitar um pouco a situação, pra auxiliar no entendimento dos planetas, eu coloquei pequenos cartões explicativos, tipo esse aqui, para que você se ligue mais ou menos como vai ser a dinâmica com relação a cada planeta. Eu coloquei ali algumas informaçõezinhas básicas, como por exemplo, distância do Sol, duração do dia, período orbital, circunferência e gravidade, que basicamente serve para dar algumas noções métricas. Por exemplo, distância do Sol, a distância que eu coloquei em cada planeta é a distância máxima, até porque, como os planetas rodam em elipse ao redor do Sol, às vezes estão mais próximos, às vezes mais distantes. Eu coloquei a distância máxima que eles alcançam para dar essa ideia de quão longe eles podem estar da gente, entenderam? Eu tenho que lembrar de olhar para cá, aqui é a câmera, não aqui. 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 Enfim, aí duração do dia, que é a rotação, o tempo que o planeta leva para girar no próprio eixo, as nossas 24 horas. Tem o período orbital, que é a volta ao redor do Sol, que seria o ano do planeta, quanto tempo ele leva, quanto tempo dura um ano dos outros planetas, para ter essa noção. Eu coloquei circunferência para dar uma ideia de tamanho, né, ou quão grande o planeta é. E eu coloquei gravidade porque eu acho uma curiosidade interessante, saber a questão da... Eu acho legal, gravidade é um conceito interessante, relação da massa do planeta e coisa e tal. Então eu coloquei essas 5 informações nesses cardzinhos bonitinhos. Olha o card novo aqui, ó. Pra que você saiba algumas coisas a mais sobre o planeta e pra que eu não precise ficar explicando, pra focar mais em curiosidades. Até porque, mesmo com esses cards, eu levei mais de meia hora pra gravar o vídeo. Felizmente na edição eu consegui encurtar um pouco. Bom, então era isso. Segue com o vídeo e... valeu! A câmera tá aqui. Hoje eu vou falar sobre todos os planetas do Sistema Solar. Todos os 14. Bom, é isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou fazer um dossiê do Sistema Solar e falar pra vocês sobre todos, eu disse todos, os planetas do Sistema Solar. Inclusive aqueles que eles não querem que você saiba. A pergunta é, a quem interessa esconder os planetas das pessoas? Não sei se vocês sabem, mas quando eu era jovem, o que nem faz tanto tempo assim, quando eu estava na escolinha estudando sobre o Sistema Solar, eu aprendi que existiam 9 planetas, e o nono e último se chamava Plutão. Hoje em dia, se você é uma criancinha e está na escola e você vai estudar, você descobre que tem apenas 8 planetas e que o último não é mais Plutão. Onde está Plutão? A quem interessa esconder Plutão? Por que agora Plutão é um planeta anão e não é mais um planeta? E que outros planetas anões estão escondendo da gente? Onde estão esses planetas? Qual é a deles? E por que nós estamos sendo furtados dessa informação? A quem interessa esconder os planetas? Bom, nesse vídeo eu vou fazer o meu dossiê completo sobre o Sistema Solar. Completo. Onde basicamente eu vou listar para vocês todos os planetas do Sistema Solar. Apesar de terem alguns aí que querem esconder a verdade de vocês. Eu não. Eu vou trazer à tona tudo sobre todos os planetas do Sistema Solar. Bom, vamos começar do começo. Engraçado que foi o que eu falei no primeiro vídeo. Nostálgico. O primeiro planeta sobre o qual vamos falar é Mercúrio. O primeiro planeta do Sistema Solar. Basicamente, Mercúrio é dito ser o menor planeta do Sistema Solar. E Mercúrio tem algumas curiosidades interessantes sobre ele. Para começar, que a rotação de Mercúrio, ou seja, o tempo que Mercúrio leva para girar em torno do próprio eixo, o que na Terra são nossas 24 horas, lá é quase 60 dias. Mercúrio gira muito devagar. E por conta disso, metade de Mercúrio, que é a parte que está voltada para o Sol, lembrando que ele é o mais próximo, é muito quente, são 420 graus, é absurdamente quente uma parte de Mercúrio. E a parte de trás é de aproximadamente menos 180. É absurdo como Mercúrio é muito quente e muito frio ao mesmo tempo, dependendo do lado que você tá. É
É curioso o planeta metade quente, metade frio, é como se metade estivesse sempre pegando fogo e outra metade fosse de gelo. É curioso, é um planeta interessante de se pesquisar. Apesar de ele não ter nenhuma lua, Mercúrio é meio sem graça, mas esse lance de ser meio a meio é bem interessante. Além disso, o nome Mercúrio refere-se ao deus romano Mercúrio, que é o equivalente a Hermes na mitologia grega, o deus mensageiro. Assim como vocês vão ver adiante, basicamente todos os planetas do sistema solar têm referência a algum deus, a maioria romano, mas já vamos chegar lá. Bom, o próximo planeta do sistema solar sobre o qual vamos falar é Vênus, o segundo planeta do sistema solar. Eu falei um pouco sobre Vênus no meu vídeo sobre Marte, explicando sobre os planetas para os quais é possível que a gente viaje. E como Vênus é próximo da Terra, bom, é um dos mais próximos da Terra, cosmicamente falando é próximo, eu falei um pouco sobre como ser viver lá. Então, se você quiser saber mais curiosidades sobre Vênus, recomendo que você olhe meu vídeo falando sobre Marte. Tem algumas verdades lá que eles também não querem que você saiba. Bom, basicamente a curiosidade sobre Vênus. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Diferente de Mercúrio, que é o mais próximo, em que metade é muito quente e metade é muito frio, basicamente Vênus é muito quente o tempo todo. Vênus é um planeta quente. E muito disso se deve ao fato de que a atmosfera de Vênus é repleta de dióxido de carbono. Lá tem uma espécie de grande efeito estufa na atmosfera, fazendo com que tudo seja muito quente quase que o tempo todo. Por causa dessa atmosfera de dióxido de carbono, todo o calor e energia acaba ficando contida na atmosfera, não se dissipando, fazendo com que o planeta seja basicamente essa bola de fogo. A superfície de Vênus é muito quente, o que torna dela inabitável para seres humanos, caso um dia alguém pense em viajar para lá. Uma outra curiosidade é que, assim como Mercúrio, Vênus também tem uma rotação muito lenta. A diferença é que a de Vênus é absurdamente lenta. Vênus é um planeta que aparentemente está quase parado. A rotação de Vênus é de 243 dias e a translação é de 225. Ou seja, Vênus leva mais tempo para girar em torno do próprio eixo do que ao redor do Sol. Como uma curiosidade, Vênus tem uma característica única, porque todos os planetas do sistema solar giram para um lado. Vênus gira no sentido contrário. O que na prática não muda muita coisa, mas é interessante imaginar que os planetas giram desincronizados. É interessante. O nome Vênus vem da deusa romana Vênus, equivalente a Afrodite, deusa grega da beleza. E em terceiro, nós temos a Terra. Bom, olha pela janela. É isso. Bom, enfim, vamos lá. A Terra tem... Apesar da Terra ser um planeta do sistema solar, ela tem uma característica única, que aparentemente vivem lá algo em torno de 7,7 bilhões de indivíduos que se esforçam todos os dias para destruir ela. Apesar disso, ela continua lá. Um planeta bem resiliente. E um pessoalzinho lá tem o mau hábito de ficar apontando para pontos no céu e decidir o que é ou não é um planeta. O nome Terra se refere à deusa romana Terra, equivalente à Titânide Gaia, a titã da Terra na mitologia grega. Em quarto, nós temos a nossa querida bola vermelha, Marte, que tem um vídeo inteiro falando sobre viagem espacial para Marte e os marcianos que estão chegando num vídeo que eu fiz. Vai lá checar. Bom, como eu falei no meu outro vídeo, Marte é um dos poucos locais no sistema solar que se pode sustentar a vida, fazendo dele um candidato para viagens espaciais futuras que já estão sendo planejadas neste exato momento, tanto por empresas públicas quanto privadas. Apesar de uma delas ser comandada por Elon Musk, aquele maluco. Marte é chamado de planeta vermelho por conta da sua coloração, que se deve ao alto volume de óxido de carbono e ferro que o planeta possui. Seu nome se refere ao deus romano Marte, que é equivalente a Ares, o deus da guerra na mitologia grega. Além disso, Marte possui duas luas, Phobos e Deimos, que são os nomes dos deuses gregos, respectivamente, do medo e do pânico, filhos de Ares e Afrodite. Bom, se vocês conhecem o sistema solar, vocês sabem que temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e logo em seguida, isso mesmo! Séries! É aqui que a brincadeira começa.
Vamos falar do primeiro planeta que eles não querem que você saiba. Um planeta que está escondido da maioria da população. Vamos falar de Ceres. Bom, Ceres se localiza em um cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Além disso, Ceres é hoje classificado como um planeta anão. É, aqueles que eles estão escondendo. Mas ele já foi classificado como um asteroide e como um planeta. Ou seja, houve um tempo em que as pessoas conheceram Ceres como um planeta, antes de ser encobrido das pessoas. Por que será? A quem interessa esconder Ceres? Seu nome se refere a Ceres, deusa romana equivalente a Deméter, a deusa das estações do ano na mitologia grega. Logo em seguida temos o grande planeta do sistema solar, Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele tem a maior circunferência, a maior área, o maior tudo. E, consequentemente, a maior força gravitacional. Por conta disso, Júpiter é considerado quase que um escudo do sistema solar, porque ele é tão grande e possui uma gravidade tão massiva que acaba atraindo a maioria dos asteroides que vêm para o sistema solar para ele, o que acaba se tornando um escudo para nós aqui na Terra. Júpiter tem uma atmosfera gasosa, que contém amônia e metano. Não se sabe ao certo o tamanho do núcleo de Júpiter, ou a superfície sólida, se é que é uma, já que a maior parte da sua atmosfera é gasosa, e é um planeta sobre o qual ainda se conhece pouco. Embora as suas luas, e olha que ele tem muitas, são alvos de interesse de algumas futuras viagens espaciais, apesar de ser muito improvável, já que fica muito longe. Falando em luas, Júpiter tem 79 satélites naturais. O nome Júpiter se refere ao deus romano Júpiter, equivalente a Zeus, deus dos raios da mitologia grega e senhor do Olimpo. Em seguida nós temos Saturno, o planeta dos anéis. Saturno também é um dos planetas mais conhecidos e icônicos do sistema solar por causa dos seus anéis, que são aqueles cinturões de asteroides que ficam em volta do planeta. Saturno tem ao todo 7 conjuntos de anéis. E esses anéis são compostos basicamente por rochas espaciais, gelo e poeira. Também existem anéis em Júpiter, Urano e Netuno, porém os anéis desses planetas acabam sendo muito finos e não chamam tanta atenção, como os de Saturno, por isso que Saturno acaba ficando com a conotação de o planeta dos anéis, apesar de não ser o único. Alguns astrônomos sugerem que os anéis de Saturno são compostos por asteroides ou luas que entraram em rota de colisão com o planeta e acabaram se desfazendo e se tornando esses anéis. Aqui uma pequena curiosidade. Às vezes, no caso como aconteceu em Saturno, a lua de um planeta acaba sendo puxada pela gravidade dele e entrando em rota de colisão. Porém, como a gravidade ela não é basicamente simplesmente uma linha reta, o planeta ele tem gravidade a partir de seu centro, todos os lados do planeta têm gravidade. Então, quando um objeto muito grande, como uma lua, começa a se aproximar do planeta, ele não cai como um meteoro. Porque quando ele se aproxima, ele acaba sendo atraído por diferentes partes do planeta, e isso acaba destroçando a lua e fazendo com que os fragmentos dela, em vez de caírem no planeta, fiquem girando ao redor do planeta como asteroides, ou, como o caso de Saturno, acabam se tornando cinturões. E é por isso que aquele filme Moonfall, que fala sobre a Lua caindo na Terra, é uma bobagem. A Lua não cairia na Terra. Se por algum motivo a Lua entrasse em rota de colisão com a Terra, ela acabaria se partindo em vários pedaços, e aí a Terra sim ia ter um cinturão, mas ia perder a Lua. O que seria ruim pra galera que faz música sobre Lua e pras marés. Bom, pelo menos assim ninguém mais atrai a Joelma. KKKKKKK. Falando em luas, Saturno tem a singela quantia de 82. O nome Saturno se refere ao deus romano Saturno, equivalente a Cronos, o titã do tempo na mitologia grega. Em sequência, nós temos Urano. Urano também é um planeta de atmosfera gasosa, e a sua atmosfera basicamente é composta de hélio, hidrogênio e metano, o que faz com que seja um planeta difícil de se viver, mas os astrônomos não pensam muito nisso, porque ele é um planeta tão distante que basicamente é quase que impossível que uma pessoa consiga chegar lá em uma viagem que leve menos de muitos anos. Falando em quantidade, Urano tem 27 satélites naturais. Pois é, isso é lua beça. O nome Urano se refere ao titã do céu na mitologia grega, fazendo dele o único planeta do sistema solar dos planetas oficiais que não tem um nome baseado em uma divindade romana. Até porque, se eles contassem os outros, Ceres seria o primeiro. Mas a quem interessa esconder Ceres? E já que estamos falando de nome de deuses, a título de curiosidade, o deus romano do céu, equivalente a Urano na mitologia romana, seria o deus Caelos.
Em seguida nós temos Netuno, o último planeta do Sistema Solar. A atmosfera de Netuno é basicamente composta por metano, o que dá a ele um grande tom azulado. E olha que ele chama a Terra de planeta azul, veja só você. Netuno tem 14 satélites naturais, o que não é tanto quanto Júpiter ou Saturno, mas é bastante Lua também. Seu nome se refere ao deus romano Netuno, equivalente a Poseidon, o deus dos mares na mitologia grega. E, se assim como você estudou anos atrás na escola e aprendeu que existiam planetas depois de Netuno, sabe que depois de Netuno vem ele mesmo, Plutão, porque aqui nós consideramos Plutão. Bom, curiosidade sobre Plutão. Plutão foi usurpado do seu título de planeta e reduzido a um planeta anão, porque aparentemente os prepotentes seres humaninhos acham que podem sair apontando para as estrelas e decidir o que é ou o que não é um planeta. Um absurdo. Fica aqui a denúncia. Denúncia! Bom, o nome Plutão se refere ao deus romano Plutão, equivalente a Hades na mitologia grega, que curiosamente também foi usurpado de um título de importância no Olimpo e foi reduzido ao seu local como deus do submundo, o que é uma grande sacanagem com Hades. Plutão tem 5 satélites naturais. Diferente de certos planetas que não tem nenhum, não é mesmo Mercúrio, não é mesmo Vênus. Respeita meu Plutão, vagabundos. Bom, as luas de Plutão se chamam Caronte, Cérbero, Estige, Hidra e Nix. O que é muito interessante, levando em consideração que o nome de Plutão se refere ao deus romano equivalente a Hades, já que, como todos sabem, Cérbero seria o guardião do submundo. Como nem todo mundo sabe, Caronte é o barqueiro que leva as pessoas através do rio Estige, que é o que liga o mundo mortal ao submundo. Os outros dois seriam Hidra, o monstro de várias cabeças, e por último nós temos Nix, que seria uma titânide, a titânide da noite. Tudo tendo relação com o lance de Hades e submundo. Menos a Hidra, que é só um monstro. E, bom, nomes gregos para pontos no céu. É isso. E não se esqueçam, Plutão é sim um planeta! Bom, com isso nós terminamos o vídeo sobre o Sistema Solar e... Não! Claro que não! Achou que acabar aqui? Achou que Plutão era o único mundo injustiçado? Pois fiquem sabendo que tem mais! Vamos ao próximo planeta do Sistema Solar. Depois de Plutão, nós temos... Haumea. Haumea não tem uma circunferência definida, porque diferente dos outros planetas do Sistema Solar, ele não é esférico, ele é meio oval, parecendo muito com um asteroide, apesar de ser um planeta. Ah não, mas é um planeta! Haumea se localiza no cinturão de Kuiper, um cinturão de asteroides que se localiza nos confins do Sistema Solar. Seu nome, Haumea, se refere à deusa da fertilidade e uma das principais divindades na mitologia do Havaí, fazendo deste um planeta interessante, porque ele é um dos poucos que não tem nomes relacionados à mitologia nem grega nem romana. Ainda assim, é um nome de uma divindade, mantendo o padrão do Sistema Solar. Na sequência nós temos Makemake. Eu sei, é um nomezinho engraçado, mas é um planeta e como todo planeta deve ser respeitado e contabilizado. Makemake é um planeta que foi descoberto em 31 de março de 2005, sendo consideravelmente novo, até porque ele fica muito longe e é difícil visualizar com clareza o planeta do Sistema Solar. Apesar de que tem tecnologia para visualizar, ele foi visualizado, foi identificado e não é contabilizado, o que é um absurdo. Fica aqui a denúncia! Ele é o terceiro maior planeta anão do Sistema Solar. Makemake, assim como todo planeta de respeito, possui satélites naturais. Bom, ele possui um, que é o seu satélite natural, que é a sua Lua, que é a S/2015 136472. Aparentemente alguém não se deu o trabalho de dar um nome de uma criatura mitológica para a Lua de Makemake, o que é uma sacanagem. Seu nome Makemake se refere ao deus da fertilidade e criador da humanidade na mitologia Rapa Nui da Ilha de Páscoa. Esse pessoal tá começando a ficar bem criativo nos deuses que eles escolhem para nomear os planetas. E não acabou! Eu sei que parece muito, mas calma que tem mais, mas já estamos acabando. O próximo planeta do Sistema Solar é Eris. Eris é um planeta que foi descoberto em 5 de janeiro de 2005, assim como Makemake, mostrando que 2005 foi um ano para a descoberta de planetas. Planetas que são ignorados.
O que aconteceu em 2005? É isso que as pessoas precisam perguntar. Bom, seu nome se refere a Eris, deusa grega da discórdia. A título de curiosidade, a deusa romana equivalente a Eris é a deusa discórdia, deusa da... Vocês entenderam. E Ceres tem um satélite natural, a lua de Disnômia, que significa desordem em grego. E por fim, agora sim é o fim, chegamos ao último planeta do sistema solar, Sedna. Eu lembro que quando eu era criança eu ouvi falar de Sedna, que diziam ser o 10º planeta do sistema solar. E sempre que você fala com uma galera com mais de 20 anos sobre planetas a mais no sistema solar, a galera provavelmente vai lembrar de Sedna. Bom, Sedna é o planeta mais distante do sistema solar e por conta dessa distância toda, muitas informações com relação a Sedna ainda são incertas. Por exemplo, a sua circunferência, que é estipulada em 1000 km. Seu nome se refere a Sedna, deusa Inuit dos animais marinhos. Os Inuit seriam, no caso, povos indígenas nativos do hemisfério norte, chamados de esquimós, que são os povos que vivem no Alasca, Canadá e Groenlândia. Bom, esses são todos os 14 planetas do sistema solar. Aqui está a informação para vocês, informação que é oculta da população. E agora vocês têm o dever de pesquisar, de cobrar e de perguntar por que os planetas estão sendo escondidos. E mais importante, o que aconteceu em 2005? Bom, claramente como você deve ter percebido, esse vídeo é uma brincadeira. Mas agora, para finalizar, eu queria falar um pouco sério. Eu realmente acho muito interessante o fato de que o sistema solar tem 14 planetas, e eu realmente acho esquisito o fato de que a gente acaba não estudando isso mais a fundo. Eu acho que seria muito interessante se isso realmente fosse incluso no currículo escolar. Seria legal as pessoas estudarem planetas a mais. Eu não acho que uma criança que estuda, sei lá, 8 planetas ia ficar muito mais confusa se tivesse que estudar 14. Pra questão de decoreba deve ser horrível, mas assim, é chato não ter essas informações. Quer dizer, quando eu fui pra escola, eu estudei que o sistema solar tinha 9 planetas. E agora tem gente que vai pra escola e estuda que são 8, porque tiraram Plutão. Só que muita gente não fala que o Plutão foi tirado, simplesmente não conta ele. E aí você tem crianças que estão indo pra escola e literalmente não sabem de um planeta a mais que existe. Tipo, eu sei de uma coisa que a maioria das crianças não sabe e vai tipo passar pra frente e não vai saber. É uma informação que foi excluída. E eu acho isso tosco. Eu acho principalmente tosco o fato de que a galera daqui simplesmente aponta pro céu. Isso não é piada, eu falo no vídeo, mas não é piada, é realmente bem tosco que os astrônomos baseados em métricas pessoais determinem o que é ou não é um planeta. Tipo, planeta não. Sabe, cosmicamente falando, o nosso Sol é minúsculo, tem estrelas muito maiores que eles. A Terra é ridiculamente pequena do ponto de vista cósmico e tudo mais. E eu realmente acho que seria legal se esses planetas fossem inclusos, mesmo que ainda mantenha-se a nomenclatura de planeta não, seria bom que os alunos soubessem que existem planetas e planetas anões, mostrando que tem esses, sei lá, 14 mundos diferentes, com curiosidades muito interessantes e esses nomes que se referem a mitologias diversas, dá até pra fazer referência com isso na sala de aula. Eu acharia que aprender sobre astronomia em ciências quando eu era criança seria muito mais interessante se viesse de bônus essas curiosidades sobre as divindades relacionadas aos mundos. A astronomia é um assunto muito fascinante, eu gosto muito de falar disso, e eu achei interessante trazer para vocês esse breve dossiê sobre os planetas do sistema solar. Obviamente, existem muito mais curiosidades sobre cada um desses planetas. Eu reduzi para ficar uma coisa mais direta e objetiva possível, até porque são 14 planetas, eu não conseguia falar de tudo sobre cada um. E o vídeo que eu tô gravando aqui já tá com mais de meia hora, então eu espero que na edição eu consiga encurtar isso um pouco. Mas é isso que eu tenho pra falar hoje no vídeo. E agora, a pedido dos meus amigos, eu vou começar a fazer isso nos vídeos. Se você gostou, dá o seu joinha. Se você gostou muito, compartilha com seus amigos. Se você odiou, compartilha com seus inimigos, para que eles venham aqui me xingar. Bom, eu sou o Murilo Lima. Fiquem em paz. Eles estão escondendo planetas! Ah!